Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Letra A. O preço de um carro 0 km é de R$ 86 mil e diminui R$ 1.300 a cada ano. Podemos afirmar que em 6 anos o preço dele será de R$ 79.500. Parece. Eles pegaram muito leve, se você pode até achar difícil, mas comparado com provas anteriores, é inegável que essa edição 2025 a banca pegou bem mais leve em matemática. Isso aqui é uma PG, porque é uma PA, porque vai sempre reduzindo de 1.300, 1.300, mas você nem precisa pensar no formato de PA. Basta você interpretar com uma equação, né? Ou uma função, como você preferir. Se ele vai passar, reduz 1.300 a cada ano, e eu quero após 6 anos, né? Então basta eu pegar o valor final, vai ser 86 mil, e tirar 1.300 6 vezes, né? Então é menos 6 vezes 1.300. Mas, por que está junto com questões de sequência? Porque se você para pensar, o preço desse carro está se comportando, a sequência de preços ao longo dos anos, com uma progressão aritmética de razão menos 1.300. E eu quero o quê? O sétimo termo, né, que é após 6 reduções, né, em 6 anos, ele vai indo para o A2, para o A3, para o A4, para o A5, para o A6, para o A7. Eu queria o sétimo termo, né, apesar de ser 6 anos, porque o primeiro termo seria no ano que comprou, né? Então, dando 6 vezes o 1.300, ele vai para o sétimo, são 6 pulinhos, né? 6 vezes que eu aplico a razão, eu vou para o sétimo termo de uma PA, cujo primeiro termo é 86 mil e a razão é menos 1.300. Aí eu quero saber quanto é esse A7. Quem quiser fazer, eu deixar aí. Disse, agora você faz. Eu vou fazer por esse jeito, que é o jeito que você tinha por interpretação mesmo. É uma equação. Essa conta aqui vai dar 86 mil menos 6 vezes 13. Dá 6 vezes 3, 18. Vai 1, 78. Né? Tem 2 zeros, então é menos 7.800. 86 mil menos 7.800. Ó, preguiça. Eu já fiz a conta aqui, estou só olhando minha colinha. É o tempo que você vai fazer aí. R$ 78.200. Só isso, professor? Só. Essa aqui, o item A era só isso. Ele afirmou R$ 79.500. Portanto, a letra A é falsa. B. O salário de determinado funcionário de uma empresa em janeiro era de R$ 2.500. Essa aqui é a que você tem que prestar mais atenção, eu acho. Então, em janeiro era de R$ 2.500. Esse salário teve um acréscimo mensal constante, até porque o jeito que ele escreveu para mim foi meio infeliz. Não está errado, eu acho. Daí tem que conversar com uma professora de língua portuguesa, um professor de língua portuguesa. Mas está confuso, na minha opinião. Mas dá para você, se você souber pegar os dados e organizar, fica claro. Esse salário teve um acréscimo mensal constante. Então você pensa, pronto, PA, né? Está sempre aumentando o mesmo valor. Essa frase que eu acho que confunde um pouco. Sempre superiores ao valor recebido no mês anterior. Para mim não ficou claro se o que é sempre superior ao valor recebido no mês anterior é o acréscimo ou o salário. Mas como é recebido, você pode falar, é o salário que eu recebo. Mas quando você fala que teve um acréscimo, fala, eu ganhei um aumento, você ganhou também um acréscimo. Para mim essa parte ficou, podia falar assim, peraí, mas estava sempre somando um valor constante. Como assim está sempre superior? Então está sempre somando um valor maior do que somou no mês anterior? Bum, né? E podia dar essa confusão. Mas aí ele fala assim, ó, durante os meses de fevereiro, março, abril e maio, funcionou isso. Se o salário do mês de maio foi de 6 mil, podemos afirmar que o salário do mês de abril foi de 4.250. Será? E aí você fala assim, bom, aqui com essas informações, não tem como eu saber. Se eu não sei quanto é o valor, se tivesse um valor, não fosse uma PA exatamente, mas estivesse sempre somando um valor, e esse valor somado sempre cresce, ou seja, os aumentos seriam uma PA e não o valor do salário, não teria como resolver, para começar. Né? Então, esse salário teve um acréscimo mensal constante. Eu vou pegar a primeira informação, porque a segunda está confusa.
Mas se a segunda fosse que o aumento sempre era cada vez maior, ia contradizer a primeira. Então não faz sentido. Então, já que eu não sei se o valor recebido que eu estou falando é sobre o valor de aumento ou valor salarial, mas o valor de aumento ser sempre maior que o mês anterior, não contradiz o fato de que ele teve uma crescimento mensal constante. Tá? É, eu vou assumir que é uma PA. Para mim, eu acho que dá para essa questão ficar sem essa parte aqui, ó. Sempre superiores ao valor recebido no mês anterior. Isso aqui só confunde. Ficar se esse salário teve uma crescimento mensal constante durante os meses de fevereiro, março e abril, para mim, eu acho que talvez quem escreveu ficou assim, será que pode dar uma ambiguidade? Eu não consigo ver ambiguidade. Se não tivesse esses sempre superiores ao valor recebido no mês anterior, para mim ficaria mais clara e direta a questão e não daria ambiguidade. Parece que ele tentou reforçar a informação anterior e ficou confuso. Né? Então é o salário teve um acréscimo. E quando ele fala sempre superiores, tá no plural, né? E aqui ele falou no singular, esse salário. Ficou confusa essa frase, mas eu vou deixar. Eu acho que ficou, talvez até esteja errada, mas vou deixar isso pro professor de português. O importante é você pensar assim no dia da prova. A segunda frase está contradizendo a primeira, se você interpretar que é o aumento, mas ela está reforçando se você interpretar que ele estava querendo falar do salário. Então fica com essa, para não dar problema. Que é ele quis falar do salário, né? Mas sempre superiores, quer dizer, os salários. Mas aqui o sujeito para mim era o salário, né? Mas enfim. Deixa pro seu português. Realmente eu não vou me meter nisso, porque faz tempo que eu não estudo, infelizmente, que eu tenho que pegar para não ficar dando gafe de língua portuguesa aqui. Mas é isso, tá bom? Então, continuando, eu tenho então, como que eu vou organizar os dados? Quem vai ser o primeiro termo, meu A1 dessa sequência? Vai ser janeiro. Eu vou focar nos meses, senão fica confuso, ó. Porque ele te deu primeiro o valor em janeiro, depois ele te deu o valor em maio, ele falou que funcionou de janeiro até maio esse acréscimo, e ele afirmou sobre abril, voltou no tempo, tá? Então, no fundo, o que ele está te dizendo? Que é uma PA, porque ele fala acréscimo mensal constante, então a progressão aritmética, como eu falei na questão anterior, sempre soma um valor constante. O primeiro termo é o A1, que é janeiro, é 2.500. O último termo, que é o A5, porque é maio, né? Mês 5, é 6.000. E eu quero saber o A4, que é abril. Então, vou pegar esses dois valores aqui, usar o termo geral da PA que eu ensinei na questão anterior, vou reescrevê-lo aqui, que diz que o AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, para descobrir a razão, e depois basta eu pegar o A5 e subtrair a razão, porque eu chego no valor do mês anterior, porque sempre vai somando para passar para o mês seguinte, então se eu quero saber do mês anterior, eu subtraio. Né? Então, vou fazer aqui, ó, A5 é igual a 1 mais 5 menos 1 vezes a razão. O A5 é 6.000, o A1 é 2.500, mais 5 menos 1, que é 4, vezes R. Vai ficar aqui 4 vezes R, tira 2.000, vira 4.000, tira 500, fica 3.500. Portanto, R é 3.500 por 4. Já deu pause, já fez a conta. 3.500 por 4 dá R$ 875. É o aumento que ele estava recebendo a cada mês no salário. Pronto, agora para achar o A4, basta pegar o A5, que é o 6.000, eu quero ver o mês anterior, então eu tiro esse 875. Percebe que é meio que lógico? Porque se na sequência, se maio, de abril para maio, somou 185 para chegar no mês de maio, então para voltar, para saber quanto que eu ganhei em abril, basta pegar o salário de maio e tirar 875, que vai dar R$ 5.125. E ele falou que é 4.250, portanto está falso. C de casa. Um tanque tem capacidade C0 de água e está cheio. Aqui é como se fosse uma PG, mas ele vai treinar ao mesmo tempo equação, função exponencial. E vai treinar porcentagem. Mas no fundo isso aqui é uma PG. Poderia ser enxergado como uma PG.
Um tanque tem capacidade C0, não falou o valor exato, é um valor C0 de água, capacidade inicial de água. E está cheio. Abre-se o tampão e essa capacidade decresce 3% por minuto. Podemos afirmar que a capacidade desse tanque, daqui a t minutos, será C0 vezes 0,97 elevado a t. Será? Isso aqui é uma habilidade, eu achei ótimo, porque você costuma precisar dessa habilidade de pegar o texto e equacionar numa função exponencial em muitas questões, não só da Univ. É uma habilidade muito importante. E aqui está treinando só ela. Você está focando na base. Acho que a Univ fez muito isso em matemática nessa edição 2025. Em todas as suas unidades, né? Em todos os vestibulares, são 5 no momento. Né? Então, o que você tem que pensar? Que ele vai ter um certo valor C0 ali na água. Quando eu decremento, quando eu reduzo 3%, ficam quantos por cento que resta? 97, concorda? Era 100%, tirei 3. E como é que eu escrevo 97% de um valor? Eu ensino minhas aulas de função. É 0,97, 97 por 100, vezes o valor. Então, após 1 minuto, ele passa a ser 0,97 do valor original. E se eu passo mais 1 minuto? Ele decresce 3%, é como se fosse juros compostos, do valor que tinha logo antes. Então, ele vai ser 0,97 do valor anterior, que é 0,97 de C0. Ou seja, é 0,97 ao quadrado, 0,97 vezes 0,97, de C0. E se eu passo mais 1 minuto? É 0,97 do 0,97 ao quadrado de C0, ou seja, 0,97 ao cubo de C0. Observe, então, que para quando tinha passado 0 minutos era C0, com 1 minuto era 0,97 a primeira, com 2 minutos, depois duas vezes, é 0,97 ao quadrado, com 3 no 0,97 ao cubo. Isso serve para qualquer coisa que é estilo juros compostos, tanto de aumento quanto decréscimo. Você pega o percentual que multiplicado vai representar o valor após a taxa ter incidido ali, no fundo, aqui seria 3% de decréscimo, ou seja, 0,97, e eleva a quantas vezes ela incidiu. Então, o valor C ao final de t minutos é 0,97. Só olhar o padrão, ó. É 0,97 elevado à quantidade de minutos, multiplicado pelo valor original. Que é o que ele fala, né? Só que ele só inverteu os fatores, colocou C0 vezes 0,97 elevado a t, dá na mesma, né? Fatores, a ordem não altera o resultado. Então, perfeito. Então, o que você aprendeu aqui? Que você pode, você mesmo equacionar ou escrever a função de algo tipo juros compostos, acréscimo, percentual em cima de acréscimo, seja juros compostos, ou decréscimo. Funciona mais ou menos com os juros compostos. É equivalente o jeito que funciona. Vai sempre de uma taxa sobre o valor acumulado no mês anterior. Sempre vai perder 3% do que tinha naquele momento, no momento anterior. Beleza? Então isso aqui está perfeitamente correto. É verdadeiro. E finalmente, o item D. Uma indústria produziu 40 mil unidades de um certo produto no primeiro trimestre de 2023. Aqui só tropeça quem não prestou atenção na palavra trimestre. Trimestre é o período de 3 meses. Um ano tem quantos trimestres? 4, porque um ano tem 12 meses. Então tem janeiro até março, abril até junho, julho até setembro, outubro até novembro. 4 trimestres. Então, quem não se atentou ao trimestre pode ter errado, se não, de boa. Supondo que a produção tenha dobrado a cada trimestre, ou seja, multiplicou por 2 a cada trimestre, podemos afirmar que foram produzidas 240 mil unidades no último trimestre. Então, aqui você podia também simplesmente fazer a conta, que nem eu fiz na letra A, ou usar a equação de PG, que eu vou fazer os dois jeitos, porque é bem tranquilo os dois jeitos. Então, se ele começou com uns 40 mil no primeiro trimestre, no segundo trimestre é 40 mil vezes 2, no terceiro trimestre você pega o valor e duplica de novo, no quarto trimestre você pega o valor anterior e duplica de novo. E acabou, 40 vezes 8,
8 vezes 4, 32, vai dar 320. 320, só que aqui está em milhares, né? 1.000 unidades, em milhares de unidades. Então a resposta seria 320 mil unidades, e não é 240 mil, está falso. Qual que é o jeito por PG? Era você perceber que o A1 era 40, né? 40 mil, pode colocar 40, só lembrar que tem mil depois. Que a razão é 2 e que você queria o A4, que é o quarto trimestre, aqui é do primeiro. Faria o termo geral da PG, vou escrever ele aqui, para que seja para uma questão maior. O termo geral da PG fala que AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Você vê a diferença que na PA era N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, né? Porque aqui você sempre vai multiplicando por Q. E aí você quer o A4, seria o A1 que é 40, vezes a razão que é 2, elevado a 4 menos 1 que é 3. E claro que vai dar o mesmo resultado, 40 vezes 8, 320 mil unidades. Esse jeito era mais fácil, mas para quem queria enxergar que essa era uma questão de sequência, vai que se fosse necessário, como você usaria essa equação? Se fosse uma razão maior, se fosse em função de n, você não sabe o valor da razão, o valor do quantos termos são. Se fosse um termo depois de muito, se tivesse a cada minuto, você quer depois do centésimo minuto para expressar isso. Mas quando são valores pequenos, tanto de razão quanto de quantidade de termos, podia fazer direto aqui, na mão, digamos assim, né? Só escrever a equação. Então tinha essa forma, mais informal, essa aqui mais formal, mas mais longa. De qualquer maneira, dá 320 mil unidades, não 240 mil, portanto é falso. E aí ficou FFVF.